Pessoal, boa noite. Como é que funciona esse trem aqui? Tá, boa noite. Eu sou Diniz, sou de Belo Horizonte, moro em Vitória, estou casado com a Andréia, pai do Nicolas, do Rafael, do Miguel. E estou tentando ser um bom cristão. Conheci esse pessoal um tempo atrás, né, Gustavão? 6 gordos num Gol, rodando o país, tocando. Eu falo, esses caras têm fé, né? E cresci numa família, meus pais são missionários há 60 anos, batista. Frequentei a igreja até os 12, saí fora, meti o pé no mundo, voltei. Me converti aqui em Bauru, São Paulo. Ai, que maravilha. Então vou usar óculos, que não tem colírio, né? E quando eu voltei, eu tentei me encaixar dentro de igreja, mas era muito difícil. Tinha muitos traumas ainda a ser trabalhados, etc. Minha irmã me levou para a agência missionária para ser treinado, discipulado. Passei por algumas agências. E logo depois, tentei frequentar uma igreja, não deu certo. Aí chegou um cara em Belo Horizonte querendo alcançar malucos, evangelizar tribos urbanas, que é o falecido Fábio Ramos de Carvalho, Assadinho. E nós juntamos e começamos a trabalhar, de alcançar a galera daquela época, isso foi em meados de 92. E enviar a galera para as igrejas de Belo Horizonte, mas a maioria não foi aceita. Tiveram que voltar e depois disso a gente começou a congregar o pessoal e se virou uma igreja. Alternativa que se serviu de inspiração para vários outros ministérios no Brasil. Nesse meio tempo que eu estava lá, eu sempre viajava, fui trabalhar com ribeirinhos na Amazônia, fui tocar projeto com o povo iraniano, que eu amo demais, meu sonho é morrer naquele lugar, e fui trabalhar com alguns polos alguns focos de trabalho missionário na área de pioneirismo, que é o que eu gosto, que é o que eu amo, arrumar confusão, né? Descobrir, pesquisar onde que tem os piores indicadores da nossa sociedade, e elaborar projeto e mobilizar cristãos e capacitar cristãos para assumir determinados setores que estão extremamente desassistidos pela igreja cristã protestante. E quando a Ari falou comigo esse papo de falar finança e reino, eu falei, como é que você chama um cara duro para falar de finanças? Que não tem salário, que pasta por causa de gente que promete, você é seu mantenedor, mas na primeira crise que rola, a primeira coisa a cortar é o campo missionário. Vocês conhecem essa história, né? Ou seja, a injustiça social começa dentro da igreja. Com todo respeito à minha querida igreja, que eu amo, todas, por isso eu trabalho com a igreja. Ô velho, me arruma água. Então, eu falei, poxa vida, falar o que sobre finanças, né? E nesses 23 anos que eu estou trabalhando em missões, apesar de tantas debilidades de caráter e quedas, eu tentei arrumar mantenedor, eu tentei fazer tenda, tentei montar empresa, e toda vez que eu fui tentar essas coisas não funcionou. 2 vezes que eu dei uma desviada foi porque eu fiquei de saco cheio de estar lá na linha de frente, tentando trabalhar, lutar pelas coisas e divulgar projetos para a instituição e falar, isso é importante, etc, etc, precisamos de tanto, e não fluía. Aí vai lhe dando aquele sentimento de desânimo, sentimento não, te dá um desânimo completo, né, na carne, na alma, no espírito, e aí você pega e às vezes rompe com certas coisas e vai tentar seguir teu caminho. Mas o tempo inteiro, Deus me cercou no sentido de eu não abrir mão da linha de frente do meu chamado, né? E como Spurgeon disse, muitos cristãos estão usando a frase dele, que o cristão que não é missionário, ele é impostor, e é verdade, mas aquela pessoa que tem empresa, que tem uma vida local, que tem cotidiano, que tem bom salário, pequeno salário, tem que desenrolar a vida cristã de uma forma muito eficaz e muito relevante, hoje e sempre que está vivendo.
E do contexto que nós vivemos, que é aquelas pessoas que têm chamado específico, nós ficamos de tempo integral na obra, não temos salário, não estamos levantando bandeira para reivindicar salário, porque o nosso entendimento bíblico que Jesus Cristo deixou para nós foi renunciar a direito o tempo inteiro. E nesses 23 anos que eu tenho vivido por conta da obra, eu tenho visto uma coisa. A gente começa a focar aquilo que Deus tem para a gente em prol da humanidade, em prol de nós mesmos, e chega um momento que você não pensa mais no desgraçado do dinheiro. Você precisa dele para comprar um monte de coisa, ele é o que faz, né? A gente gerenciar a sociedade, etc. Mas quando a gente está focado em coisas de reino, e a gente começa a ter um entendimento da nossa identidade de Jesus Cristo, ele começa a mudar o sentido para nós. Por exemplo, quem sou eu em Jesus Cristo? Nós estamos falando aqui no seminário sobre organismos e organizações, certo? A grande luta que eu vejo viajando pelo Brasil nas nossas comunidades cristãs é o pessoal estar arrancando os cabelos por causa de dinheiro e por causa de coisas que compõem uma instituição cristã. Né? A gente vê o pessoal sofrendo, fazendo campanhas horrorosas, arrancando o couro do povo para pagar esses gospel que estupra com os cachês horríveis de grande. E a gente vê ministérios e ministérios sofrendo, pessoas abandonando ministérios porque não sabe se vai comer amanhã, se vai vestir amanhã, se vai ter alguém amanhã. E há uma crise geral. Por quê? Porque são pessoas que assumiram uma vida cristã sem entender o que é identidade cristã. Esse púlpito está meio louco. O que é o DNA do cristão? E assumem ministérios específicos sem entender o que é tocar a vida ministerial de verdade. Porque uma coisa é quando eu domino a minha empresa, eu toco, eu administro, e eu tenho controle no processo todo. Oi, Elcio. Bom, meu velho. Outra coisa é quando eu me dou para Deus me guiar e fazer o que é o centro da vontade dele. Então a gente entra num sistema de contracultura de sistema inteiro de mundo. Porque a gente lê em Romanos, às vezes, não vos conformeis com esse mundo, tem umas versões que é não vos conformeis com esse século. No original isso significa sistema. E a gente, nós às vezes queremos viver uma vida cristã e desenvolver uma vida ministerial, seja de tempo integral ou de tempo parcial, no modo de um sistema que é o sistema e hoje, caído, falido, derrubado, opressor, indigno. Um sistema onde que ele não tem sobrevivência mais de paz e de alegria. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu vivo um sistema de contracultura e vivo com muito prazer. Porque no começo da minha carreira missionária, eu fui repudiado por parentes, por amigos, de falarem assim, você é louco, você vai deixar bens da sua família, você vai deixar cala a boca, você vai deixar negócios e coisas para se jogar nisso. Como é que você vai criar filhos? Como é que você vai casar? Como é que você vai vestir? E o tempo inteiro entrando em conflito, porque eu parti para a boca de Deus, que é a Bíblia. E comecei a meditar e comecei a buscar por todos os lados respostas de como que é o povo que vive por conta de Deus. E como é que nós iríamos fazer para levar esse reino de Deus, que é muitas coisas, para uma humanidade caída, que precisa de salvação, de restauração e de vida. E quando geralmente a gente vê nas bases missionárias, eu passei por muitas, pessoas que vão fazer escola e Deus chama para a obra, e elas entram em crises profundas. Algumas entram em crise e nunca mais saem da crise. Entram em crises tão profundas que voltam para suas casas e desviam. E nunca mais voltam. Por quê? Porque não entendemos o nosso DNA em Jesus Cristo.
que é muito mais ser evangélico de igreja, é muito mais ser crente que louva, que canta, que faz procissão evangélica, que administra ministério de sucesso, igual tem um monte por aí, de mídia, e aí vai-te embora. Quando a gente pega o livro de Hebreus 11, que é os heróis e patriarcas da fé, e nós começamos a meditar naqueles textos ali, e fazer uma análise sobre aquele texto, nosso estilo de vida hoje, a gente fala, cara, é uma vergonha o modo como nós vivemos hoje como cristãos. Porque eu estou vendo muita gente abandonar o campo, muita gente abandonar o chamado por causa de medo de não sobreviver em algo que o nosso próprio Deus disse que vai suprir. Nesses 23 anos eu estou calçado, eu estou vestindo, eu tenho produtos de limpeza, eu até casei, até tenho filhos. Como? Eu não sei. Porque eu tenho um chamado. E a minha maior preocupação no meu chamado é não desfocar aquilo que Deus mandou fazer. E não deixar o centro da vontade de Deus por nada, por sistema algum. É tão triste quando eu rodo pelo Brasil e reencontro pessoas daquela época nossa que estão mortas, que não fazem nada. A vida se resumiu a ficar masturbando um celular. Vocês estão entendendo? Porque se tornaram viciados em mídia e não fazem nada, porque não acreditaram no grande Deus que nós temos. Não acreditaram na dor do coração de Deus de gente que está indo para o inferno, que está se ferrando. E se pararmos para dar testemunhos, são muitos. Quando o Gustavão estava palestrando aqui agora à tarde, eu peguei um pedacinho, que ele falou de um caos, que alguém que na parada gay, que a menina, o cara, a trava perguntou para o Ari falou assim, Jesus estava lá, eu é que não estava. E é justamente isso. Nós estamos trabalhando muito forte hoje nessa questão do abuso sexual infantil e da exploração sexual infantil pelo Brasil afora. E hoje a gente ocupa uma cadeira no Fórum Araceli. Araceli é um fórum que tem em Vitória, que é o nome de uma garota que foi pega por alguns jovens lá em Vitória em 73, e foi presa por eles, estuprada o dia inteiro, depois eles mataram e jogaram na areia do mar. E descobriram e o crime prescreveu, porque são famílias poderosas, e a igreja local da época não teve voz o suficiente, porque teve medo de perder bens. E hoje esse fórum existe, é uma campanha nacional, que funciona, a campanha nacional do Brasil, todo dia 18 de maio. Então, através de botar a cara no holofote e falar assim, olha, cuspam em mim, jogam pedra em mim, nós vamos lutar, e vamos lutar para dar voz a quem não tem voz, para quem não tem direito de ter voz, para quem não tem direito de se defender, para quem não sabe como se defender, porque nós somos a boca de Deus nessa terra, nós somos a igreja, os representantes de Deus nessa terra. E é tão triste ver pessoas que se acovardam, com medo de perder a vida, com medo de perder posição, com medo de perder coisas. Nós conseguimos agora montar a primeira frente parlamentar no município de Vitória para combater a exploração na cidade. Nos hotéis, no aeroporto, na rodoviária, nos pontos de turismo, e aí vai-te embora. E estamos lutando em cima dessa plataforma e em cima de outras plataformas de assuntos também terríveis, que estão instalados na nossa nação, que estão instalados na nossa sociedade, e nós não rompemos com isso por causa de medo de não ter, medo de não receber de Deus e medo de faltar coisa. A gente usa a camisa de Jesus, cantamos músicas de Jesus, aqueles adesivos horríveis de carro de Jesus. Ou você não tem uma 12 aí para explodir essas lâmpadas, não? Capixaba gosta de dar uns tiros, vamos exercer. E nós falamos de Jesus, e Jesus para lá e Jesus para cá. E quando a gente faz um diagnóstico em políticas públicas
nas nossas regiões, como que está a nossa situação, é ridículo. Da gente ver tanto cristão, tanto ministério, tanta gente se degladiando na internet, feito bicho, e a gente não se comove com tudo isso, com medo de perder, com medo de não ter, com medo de faltar alguma coisa. Jesus, esse Jesus que eu estou falando aqui das músicas, das camisas, dos adesivos, o tempo inteiro ele está falando com a gente na Bíblia sobre renúncia de direito. E nós vemos uma pá de gente querendo servir a Deus, mas não tem o entendimento do DNA em Jesus Cristo e não vai conseguir enxergar com os olhos de Deus o que é renúncia de direito. Ele fala, o Filho do Homem não tem aonde o quê? Hein? Gente, pelo amor de Deus. Encostar o coco, o miolo, a cabeça, né? Ele continua rasgando. Aquele que não deixar papai e mamãe, não é o quê? Hã? Digno de quê, gente? Ele continua rasgando, deixa os mortos que enterrem seus próprios mortos. Ele está falando só de defunto, presunto, fedorento? Ele está falando de gente que está sentado de banco de igreja, que já morreu há muito tempo. E nós são ladrões de tempo, que a gente fica gastando energia, com medo de afetar, com medo de chatear, e estão roubando o nosso tempo. Porque nós temos medo de perder ladrões de tempo que já deveriam estar saídos da igreja há muito tempo, indo para Umbanda, indo para qualquer lugar, talvez o inferno. É sério. São os sambalás, os tubias e os árabes da vida, o Gerson. E nós estamos rodeados de coisas que estão roubando o nosso tempo. É gente que deixa de viver os sonhos de Deus, de sonhar os sonhos de Deus, em prol de um mundo, um jardim que Ele deixou para nós cuidarmos. Sai, demônio. De um jardim que Ele deixou para a gente cuidar. Vocês estão entendendo? É menina que deveria ser serva, temor de Deus, buscar o centro da vontade de Deus, está impregnada num canguiço de um cara porque ele tem barriga de tanquinho, porque ele é bonitinho, mas é um lixo, que até hoje pede mamãe dinheiro para ir para a igreja. E ela não vai para o centro da vontade de Deus porque tem medo de perder aquele canguiço. E vai passar o resto da vida do lado de um canguiço. Nós estamos cheios de cristãos assim, que não entenderam o DNA de Jesus Cristo para a sua própria vida. É cara que está com menina aí, uma mocreia, porque tem peito, porque tem bumbum, porque fica com esses selfies ridículos e mentirosos, porque ele tem medo de perder essa mocreia e ele não quer se jogar no centro da vontade de Deus. Aí ele vai casar com um canguiço que não ama Deus, que não está nem aí para Deus, e vai passar o resto da vida enrolado com a mocreia, tendo que sustentar uma mocreia. Vocês estão entendendo? Gente, é só nós olharmos para a igreja que nós vamos ver. Só não enxerga quem não quer ver. Eu conheço pessoas que estão atrofiadas, que se tornaram mortos, fazendo procissão dentro de templo evangélico. Isso é horrível. Então, quando a gente pensa, o que é DNA de cristão? Quem é o DNA do cristão? Quem quer Jesus para mim? Será que eu estou disposto mesmo a servir esse Jesus? Eu estou com um monte de projeto engavetado porque pessoas não conseguem se relacionar. Porque pessoas têm medo de ir trabalhar no interior do Nordeste, onde meninas estão fazendo programa por 50 centavos, R$1 para comer, e cidadão crente que louva, não quer comer fava de boi, não quer comer o que o povo come, não quer vestir o que o povo veste. Porque é uma sociedade que só reivindica direitos. E nós, cristãos, estamos nessa embolada. É ridículo. A gente não devia ter congresso. Não devíamos ter congresso. Nós não devíamos ter... Volta, cão. Nós não deveríamos ter clínica de recuperação, porque a igreja, ela teria que ser o quê? Organismo.
A gente passa o tempo inteiro correndo atrás de ouro, o tempo inteiro correndo atrás de bens. Eu não estou dizendo que você tem que fazer voto de miséria, mas você ganha grana para quê? Você faz concurso para quê? Você está namorando para casar para quê? Só para transar sexo? Eu duvido que você ficar 24 horas virando o olho. Não vai. Não vai. Vocês estão entendendo, irmãos? Então essa nossa relação de finanças, dinheiro e reino de Deus, a gente fala muito sobre essas coisas aí, prega, mas na realidade, o que tem de projeto atrofiado, o que tem de sonhos de Deus enfiado dentro de gaveta, porque nós somos uma geração que estamos sendo discipulada a reivindicar direito, e não abrir mão do direito para Deus reinar. Eu estava conversando com um casal aí lá de Pirassununga, aquela cachaça boa que tem lá, sobre um projeto com caminhoneiros. Eu estou pesquisando os caminhoneiros há alguns anos e comecei a escrever projeto para caminhoneiro. Gente, é alto índice de suicídio, dependência química e comportamento de vício, tráfico, doenças terríveis que eles têm, DST e AIDS, e mais um monte de coisa, orfandade. Muitos nunca deram colo para os seus filhos, não têm condições de olhar nos olhos, estão para lá e para cá trazendo coisas para eu e você, produtos. Fui em algumas igrejas que têm terreno na beira de BR para oferecer o projeto gratuitamente. Eu ia monitorar e ajudar a executar. Não é a nossa visão. Por quê? Não dá dízimo, não vota no deputado que faz curral eleitoral e vota de cajado da congregação. Vocês estão entendendo? Não dá grana. Nós fizemos um congresso em Recife, Pernambuco, agora em novembro, debaixo do viaduto, na frente da maior favela que chama Coque. Tem alguém aqui do Pernambuco aqui? Não? Vice. Custo praticamente zero, sabe por quê? Para mostrar que é possível a igreja se relacionar com a sociedade. E nós desenvolvermos coisas que nós não vamos ter que ficar arrancando o couro do povo, e nós vamos ter que ficar com medo de ir, porque não vai sobrar grana para eu comer pizza, porque minha vida está centrada no meu próprio umbigo, e não em reino de Deus. O pessoal até para, às vezes, de fumar um cigarro, de tomar uns negócios, de transar sexo fora do casamento, mas quando se fala de grana, de produto que gera, o babado fica muito mais embaixo, irmãos. Os crachás dessa conferência lá, nós catamos papelão na rua, cada um cortou o seu, barbantinho, giz de cera, custo zero. Traficante fumando um toco aqui, a piriguete ali do funk, o preletor aqui, o povo na conferência, e todo mundo misturado. Gratuitamente para as pessoas. Nós olhamos para a sociedade, olhamos os diagnósticos da nossa sociedade hoje, e a gente vê que tem algo errado, está errado. Não é possível, velho, tem 35 milhões de crentes nesse país. O maior índice de reprovação em vestibular público, faculdades públicas, é do negro e do pobre. E nós temos templo fechado a semana inteira, isso é um crime. E um monte de gente à toa em casa, viciada em internet, e não faz nada, só reclama de igreja. Deveria usar aquilo que é casa de Deus, para desenvolver o vestibular público gratuito, para o desprovido de grana de cursinhos, poder sentar nas primeiras cadeiras das universidades públicas, e nós deixarmos as marcas de Cristo nessa sociedade. A galera cristã, elas ficam pedindo para orar, para passar no cursinho, para passar no concurso, para ir para lá, para cá, e quando passa, e quando estuda e passa e começa a ganhar, se tornam glutões daquilo mesmo que semelhou. Semeou. E não abrem mão. Porque muitos cristãos começam a comer filé e depois não querem mais comer canjiquinha, não. Isso é um fato. E a pior coisa na vida de um cristão
é não sonhar os sonhos de Deus e não viver os sonhos de Deus, porque não quer abrir mão de certas coisas da vida. Um relacionamento, grana, carro, piriri, pororô, parará. Vocês estão entendendo? Ou não? Gente, quando a gente pega para rodar, eu rodo do Brasil inteiro de carro, eu vou para Rondônia, eu vou para o Acre, eu vou para Pernambuco, eu vou para Belém, e eu estou andando pelos interiores do Brasil, porque eu trabalho desenvolvendo redes de relacionamento, nutrindo ministérios que estão ferrados, e eu começo a observar como que o nosso povo está, e nós estamos enfiados dentro de igreja, sendo consumistas. Só vai na igreja para sair para comer pizza, para sair para comer não sei o quê, etc, etc, para trocar de celular, para comprar tênis novo, para trocar de carro, para isso e para aquilo. E quando Deus fala assim, abre mão de tudo e vem. Porque eu preciso de alguém com disponibilidade de tempo para sonhar os meus sonhos para essa geração. Não tem. Não tem. É muito difícil. Eu fico pensando no coração de Jesus Cristo, quando ele se olha e deve pensar assim, cara, eu estava lá em cima, abri mão de tudo e vim. E eu estou implorando para que eles venham. Deve ser desanimador para um Deus ver um povo que fica glória, 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 mas na hora de pega para capar, não abre mão da vida das coisas. É muito triste isso. Quando os meninos falaram assim, você pode vir na conferência? Olha, posso. Eu esqueci que eu tinha uma agenda lá em Guarapari, fiz uma embolada danada e tal. Eu falei, não tive como correr da outra, fui palestrei lá ontem. Quando eu vim, eu e os meninos viemos, o carro deu pau lá em Monlevade. Eu falei assim, nós temos que ir. Aí saímos engasgalhado lá, conseguimos atravessar Belo Horizonte, chegou em Luz aqui, antes de Luz deu outro problema. Tinha tudo para a gente voltar. Mas o que era mais importante? A porcaria do carro quebrado, eu voltar para casa e ficar na rede lá na frente da praia de boa, ou eu vim para a conferência sonhar os sonhos de Deus com vocês? Que morra papai e mamãe. Que morra. Nós temos que entender melhor o que é o nosso DNA em Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque nós somos gerados e discipulados há muito tempo a só reivindicar direito. É só nós olharmos as nossas canções. É tão triste, cara, você vê uma menina fazer programa por R$1. É muito triste, velho. E a galera faz. É muito triste quando você vê uma pessoa que quer ir para a faculdade e ela não consegue passar, porque ela não tem grana para se preparar num bom curso. Porque nós estamos gastando a nossa grana com aquilo que não é vida. Como que nós estamos fazendo? A gente trabalha fazendo diagnóstico em políticas públicas para ver se faz pressão ao Estado, ao poder público para mudar a lei, para resolver, etc, etc, etc. Estou eu há pouco tempo atrás lá em Rondônia, num congresso, uma semana, 2 semanas, 2 dias depois que eu estava falando, eu vi que o povo não estava entendendo nada. Parece que eu estava falando para, sei lá, manequim. Manequim com roupa de crente. Aí me deu um plim. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não quero ficar indo em congresso, eu não quero ficar dando aula para falar para um povo que entra aqui e sair porque estão mortos. As pessoas estão mortas. Falta-nos vida, falta-nos poder de Deus. E com o poder de Deus a gente abre mão de tudo. Tudo para Deus reinar. Aí me deu, falei assim, eu vou fazer um questionário, porque fazer um diagnóstico, em vez de eu agora fazer diagnóstico de políticas públicas, eu vou fazer diagnóstico da igreja. Para ver como é que ela está. Está com dor de cabeça, está com hemorroida, ela está com o quê? Aí eu fiz um questionário. E para admiração eu fiquei chocado. Foram 7 perguntas que eu elaborei, pedi a menina para digitar. No outro dia, eram 8 igrejas, os líderes, tudo lá. Perguntas simples. Qual a sua participação pessoal na transformação da sua cidade? Independente de templo evangélico.
Está envolvido com a sociedade? Está plantando árvores, está limpando os rios, está preocupado com os cadeirantes, está fazendo o quê? Obrigado, Ferrugem. Qual a participação da sua congregação, ou seja, igreja, na transformação social da sua cidade? Segunda pergunta. Terceira, aponte 3 problemas graves que a sua cidade possui, nos quais sua igreja poderá ser a resposta. Simples. Você e sua igreja evangelizam? Como? Por quê? Para quê? Outra, se você fosse pastor, é muito fácil de meter pau em pastor, né? Quantos pastores tem aqui? Uma galera. É modinha hoje a galera revoltada. Eu sou revoltada, quero levantar a bandeira. Igreja não presta, pastor é uma droga. Vai ser pastor. Vai pastorear a gente. Se você fosse pastor da sua igreja, o que você faria para desenvolvê-la na atual geração e todas as suas questões? Quais questões? Muitas. De repente você é pastor, sua filha vira para você e fala: papai, mamãe, obrigado por tudo, mas eu vou casar com a Rafaela. Eu gosto de Shilaia. Shilaia no grego é vagina. De repente seu filho fala: papai, mamãe, obrigado por tudo, mas meu negócio mesmo é traficar. E aí? Para você, o que é vida cristã? Qual o seu sonho para a sua igreja e para a sua cidade em relação ao seu chamado? Nós temos sonhos para a nossa igreja? Uma coisa é a gente exigir uma igreja massa, orgânica, psicodélica, mas a gente sonha com essa igreja? Que sonho que nós temos para a igreja a qual Deus nos deu para cuidar? E, infelizmente, as respostas foram terríveis. Os líderes ficaram chocados. Sabe por quê? Porque nós somos um monte de gente enfiada dentro de templo, que canta, que louva, que dá dízimo. Alguns não fazem certas coisas, mas nós não entendemos o nosso DNA em Cristo. E quando a gente entende o nosso DNA, nossos problemas acabam. Sabiam? Você vai, tem problema? Eu não. Tem problema é o povo. Eu estou aqui para resolver o problema do povo. Não tem problema. Qual o problema que eu vou ter? Ah, Deus vai te tirar tudo. Ótimo. Eu não tinha nada mesmo. Eu nasci nu e nu eu vou ficar. E a nossa disponibilidade de tempo para Deus e para o próximo, ela muda o sentido. Nós estamos quebrando a cabeça para plantar a igreja, para mexer com o ministério, desesperado para fazer alegoria na igreja para o pessoal, etc. Mas quem somos nós em Deus, em Jesus Cristo? Araceli era uma, que em 1973 foi esquecida pelo tempo que o crime prescreveu, mas agora temos milhares de Araceles ao nosso lado hoje. E o que nós vamos fazer? Eu estou vendo gente preocupada que Deus chamou para ministério, está preocupado se vai vestir. E as flores do campo? E os animais? Todo dia eu passo na BR, eu vejo um urubu se alimentando de alguma carniça. Deus provê. Elias, gente, quando foi meter o pé, Deus usou corvo, figura gótica, louca, para levar carne que ele roubava de Jezabel para Elias. Daniel, quando estava ferrado lá em extrema crise, porque Deus já tinha falado para ele, mas o príncipe da Pérsia impedia ele de sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Deus mandou um anjo para falar com ele: bicho, eu já respondi, o principado da Pérsia impede de você ouvir. Aquele povo que ficou 40 anos no deserto e colocou Moisés entre a cruz e o punhal, comeram, beberam, vestiram, sandália não gastava. E nós estamos preocupados com o quê? Com o mundo afundando na nossa frente. Eu acho tão horrível quando um cara tem que vir cá implorar para ofertar. Velho, é horrível. Eu acho horrível quando eu vou trabalhar nas enchentes, nos negócios pelo Brasil, as doações dos crentes é só o que está furado, velho, irmãos.
É horrível. Quem somos nós em Jesus Cristo? O que nós queremos com esse cara? Moeda de troca, barganha para ter coisa? Vocês estão entendendo? Eu estou tão angustiado de ver, todo mundo sabe que o Brasil está ferrado e ferrado vai ficar. Todo mundo sabe que o mundo está ferrado e ferrado vai ficar. Todo mundo sabe que o mal já existe, que o mundo já é do maligno. Isso é fato. Mas a minha angústia é de ver uma igreja morta. Que está preocupada só com o próprio umbigo, porque tem medo de não ter grana. Tem medo de não ter estrutura. É orgânica? É organismo? Ou é organização? Nossa Senhora Aparecida, acabou meu tempo. É para não falar o nome de Deus em vão. Nós estamos... Eu queria ler um versículo rapidamente, para não dizer que eu não li Bíblia. Que Jesus, eu sei de cor, eu já falo todo dia dele. Que Jesus nos deixa um exemplo muito massa, e eu quero falar dele, que ele é o mestre, ele é o dono. A gente tem que seguir ele. Pode vir o doutor da lei aqui, que sabe tudo ao avesso, mas Jesus tem que ser a resposta, a última resposta, o único caminho. Tem um monte de gente que já ouviu pregar isso 50 milhões de vezes, eu vou pregar de novo, azar é seu. Lucas 5 diz assim: Jesus estava na beira do lago da Galileia, pregando a palavra de Deus para uma multidão. A multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Apertava, acochava. Ele viu os pescadores lavando as redes e os barcos na beira do lago. Ele foi para lá, entrou num dos barcos, que era de Simão, e virou para o Simão e falou assim: Simão, puxa esse barco um pouquinho para cá, que eu preciso de continuar a ensinar a palavra para esse povo, porque a palavra ela liberta. Conhecereis a verdade, ela vos amarrará, libertará. Ou seja, ele poderia fazer outra coisa. Depois que ele jogar o barco para dentro, ele terminou de pregar a palavra libertadora, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para mudar o mundo. Eu não sei porque não está mudando. Acho que é quem possui não está fazendo direito. Ele virou para o Simão e falou assim: agora, velho, você pega o barco, puxa um pouco mais para dentro, joga essas redes para vocês pegarem peixe. O Simão virou para ele, assustado: você é doido, fumou maconha? Nós estamos a noite inteira aqui, não pegamos nada. Estavam frustrados, cansados, regaçados. Pensa, você ficar a noite inteira e não dá em nada, igual nós ontem, a noite inteira em BR, carro quebrado. Eu sou bonito, eu estou com essas olheiras, é culpa do carro. Aí o Simão falou assim, aí o Simão virou para ele e falou: tá bom, já que o senhor mandou, vamos jogar. Jogou as redes e a Bíblia fala que eles encheram o barco com tanto peixe que as redes quase se arrebentaram. Aí o Simão fez sinal para os outros pescadores: vem, trouxeram os 2 barcos, encheram os 2 barcos com tanto peixe que os 2 barcos quase se afundaram. Depois Jesus, para arregaçar de novo, porque ele sempre regaça no final, virou para os pescadores e falou assim: agora, vocês pegam esses 2 barcos, trazem para a beira da praia, larga tudo e me segue que eu vou ensinar vocês a pescar gente. Qual que é a moral dessa história? Uma aplicação para hoje, na pós-modernidade, numa sociedade neurótica, angustiada, descendo ladeira abaixo, sem freio, sem rumo, sem direção, sem visão, e nós, igreja, no meio dessa embolada. Ridículo. Muito ridículo. Jesus, ele mostra para a gente a importância de continuar pregando o Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Por mais que a pessoa já ouviu, você tem que continuar falando. Água mole, pedra dura, até que bate, até que fura. Certo?
Ele poderia simplesmente, como muitos de nós cristãos fazemos, depois que o povo estava apertando ele não tinha fonética, ele não tinha acústica, não tinha trio elétrico, não tinha glamour, fama, guere-guere. A gente pega e fala, chega, já fiz, já evangelizei, agora eu vou para casa que eu preciso dar uma conferidinha na galinhagem no celular. Não, ele pegou, entrou no barco, por quê? Ele viu possibilidades, ele viu a esperança, ele viu que era urgente levar a palavra libertadora para o povo. Ele arrumou uma caixote de feira, que era o barco. Ele arrumou qualquer coisa, você sobe no muro, mas eu não tenho microfone. Grita! Compra uma tamanca, uma plataforma de um transexual, sobe nela e grita para a sociedade o Evangelho de Jesus, porque é o poder de Deus para mudar. Porque não é só nós que estamos cegos, o mundo está cego. E às vezes a gente abandona certos barcos da vida, na nossa vida missionária, na nossa vida de chamado, na nossa vida de DNA de cristãos, porque a gente faz só um pouco e acha que está bom. Não, é até a morte. Não tem volta. O fato de não entendermos o nosso DNA em Jesus Cristo faz que a gente cruze o braço e vira um monte de crente preguiçoso. Eu evangelizei naquela época. Parou por quê? Você não morreu? Aí Jesus consegue ter visão. Se nós não tivermos persistência até a morte, está ruim. Não está bom. Ele ainda teve visão, cosmo, abrangente. Ele conseguiu, além de olhar para um povo que estava precisando de palavra libertadora, ele conseguiu olhar trabalhadores da época que estavam vivendo uma crise que nós estamos vivendo hoje, econômica. Eram pescadores que ficaram a noite inteira e que não pegaram nem uma piaba, nem um girino. Vamos transportar aqueles caras daquela época para hoje. A gente para nos pontos de ônibus hoje, você vai ver aquele monte de trabalhador informal, da construção civil, e de um monte de lugares indo para as casas, para as periferias das periferias, sem grana, sem salário. Conta de luz, água, absorvente de mulher, comida, remédio de menino, IPTU, traficante batendo na porta que o menino fumou uma pedra e não pagou. São esses pescadores que estão debaixo do nosso nariz. Mas nós estamos tanto apegados em dinheiro, em recursos, em coisas, que a gente não consegue romper como Jesus mandou romper com tudo, para nos lançar em prol da sociedade fragilizada, caída. Porque quanto mais nós temos, mais problemas nós temos para resolver. Isso é fato. Então Jesus conseguiu olhar não só as pessoas que precisavam de palavra, mas os caras que precisavam de ação. Ação prática, de poder de Deus. E essa coisa da gente estar apegado demais em nós, apegado demais nas coisas, faz com que nós esqueçamos de ter poder. E poder não é só você, o povo cair, não. Não é só você orar bem de ouro, essas coisas aradas de crente, não. É poder da gente romper com toda a nossa estrutura humana e abraçar uma pessoa bichada na rua. Fedorenta, cagada, ou então extremamente finésima, que acabou de chegar do Oscar Freire com a Prada de 30 mil reais e você conseguir abraçar também. Estão entendendo? Jesus conseguia atingir o cosmo e ele fez isso com aqueles pescadores. Além de testemunhar para aquele povo que ele levou o Evangelho, ele testemunhou o poder dele de fazer o milagre e de gerar recursos para encher o bucho do povo. E ele fecha esse texto com uma coisa muito louca. Ele é contra, não é contra a cultura, ele é contra a cultura, movimento de contestação. Uma mão que se levanta para bater contra todo o sistema caído desse mundo. Que muitos de nós temos vergonha de fazer porque nós vamos perder coisas. Jesus fecha 2 empresas pesqueiras daquela época. Pega aqueles empresários e fala para eles assim, vocês estão no lugar errado, monta no porco, vem comigo, que eu vou ensinar vocês a pescar gente. Por que ele fala isso?
Porque gente, galera, irmãos, é muito mais importante do que coisa. Se eu tenho uma empresa, se eu tenho um bom emprego, glória a Deus, mas se ela não for usada para o reino de Deus, tem que falir, tem que quebrar, aí você entra em neurose e suicida. Porque nós temos que entender o nosso DNA em cristão, de Cristo. Está cheio de pastor e líder querendo montar igreja, igreja. Porque a visão do cabra não é em gente, a visão é só na estrutura, porque nossa igreja está maravilhosa, porque nossa igreja está multiplicando, vamos ganhar 10% da cidade. Para quem cuidar? Hoje a plataforma, a modinha é 10% da cidade. Não é? Eu estou rodando, eu estou ouvindo. Veio vários movimentos. Renovação nos anos 70, nos anos 80 as comunidades, agora recentemente G12, agora MMA, MDA, não sei o que lá, SPC, aí está indo. E nós vamos continuar tendo movimento e vai vir. Só que o nosso foco acaba ficando em coisas, na sigla, no modelo, nisso, aquilo, e a gente esquece de gente. Porque a gente está apegado em coisas, isso é uma cultura que foi instalada e ela precisa de acabar dentro de nós. Então Jesus nos dá esse exemplo em Lucas 5. Se eu sou cristão, eu tenho que pensar quem que eu sou nele. E o que ele tem para mim. Senão eu vou continuar frequentando congresso. Vou continuar reclamando de igreja. Vou continuar preocupado se eu vou comer, se eu vou beber, o que vai acontecer com a minha vida. Vou ficar extremamente neurótico ou neurótica porque eu preciso de uma boca para beijar e Deus tem que me dar aquele trem porque eu gosto do trem. Eu não vou abrir mão de tudo da minha vida para sonhar os sonhos de Deus. A coisa mais ridícula que eu já vi hoje no Brasil é que nós somos um país cristão, com 35 milhões de protestantes, fora os católicos, certo? Ou não? E nós temos dezenas de tribos indígenas na Amazônia que não foram alcançadas. E ribeirinhos que não conhecem ainda o Evangelho de Jesus. Eu conheço uma pá de jovem adolescente que já teve chamado, não vão, sabe por quê? Porque lá não tem a desgraça do Wi-Fi. Isso é muito triste. Eu prefiro ver um ser humano indo para o inferno, certo? A ficar sem a galinhagem na internet. Eu prefiro ver uma criança no Nordeste, ou uma idosa no Nordeste comendo fava com sal de boi, porque não tem. Se você quiser eu te levo e te mostro pessoalmente. A abrir mão do meu mundinho, onde eu renuncio direito, porque eu tomo posse da bênção e pai é eu. É eu. E o que eu tenho para falar finanças e reino de Deus é isso. Se tornou uma praga. É para ser uma bênção. Não estou dizendo que você não tem que ter nada. E se você tiver, ele tem que ter um fundamento. Tem que ter um motivo. Muito além daquilo que o sistema aí está pregando para nós. A maioria da galerinha que está indo para as universidades desvia. Volta, agora eu tenho uma bandeira. Agora eu sou do movimento XYZ. Por que não levanta a bandeira do Evangelho? Está lotado de bandeirinha nas igrejas, gente brigando, degladiando. Porque eu defendo isso e aquilo. Lógico, o Evangelho já defende antes de ter movimento. Eu defendo a discriminação racial. Jesus já fala isso há muitos anos. Então, por que você não vem para a base? Eu defendo a questão do direito, disso, daquilo. Vem para a base. Por quê? Quem que está discipulando a nossa geração não somos nós. É o sistema humanista lá fora. Nós temos escola dominical 1 hora e meia de manhã no domingo. A galera está dentro das universidades de segunda a sexta ouvindo coisas. Quem que ganha na parada? Lá fora que está discipulando, não somos nós. Então como é que nós vamos mudar o mundo? Como é que nós vamos glorificar o nosso Deus? Como é que nós vamos mexer com as estruturas se nós não temos base, estrutura? Não vamos.
Nós vamos continuar fazendo campanha, misericórdia, 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 se a gente não volta para a estrutura, que é Bíblia. Não adianta pôr visualzinho, eu vou pôr visualzinho cult. Dane-se. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou a gente volta para a Bíblia, a gente reconhece a Bíblia como se ela fosse realmente a palavra de Deus, entendendo que esse Deus é o Deus que nos ama, porque às vezes a gente carrega esse Jesus aí em tatuagem, em camisa, mas a gente não sabe nem quem que ele é. Nunca trocou ideia com ele. Nunca colocamos as nossas neuroses para ele. Nunca incluímos ele aqui. Nunca. Porque ele está fechado dentro de um sistema que já caiu. Amém? Eu não sei se foi bom para você, mas se não foi, eu não posso fazer mais nada, porque eu não vou encher linguiça. Acabou, né? Adesivo. Eu vou divulgar o adesivo. Tem alguma dúvida? Alguém não concorda? Pode discordar. Não? Alguma dúvida? Então tá bom. O que eu tenho para falar é isso. Nós estamos ruins demais. Nós estamos péssimos para a sociedade. Nós estamos ruins demais. Está pouco. Eu acho que está pouco. Porque o inferno está igual um rolo compressor, trabalhando, quebrando tudo, fazendo leis, organizando, articulando, discipulando, botando para arregaçar, e nós estamos preocupados se vai comer, se vai vestir, se vai transar, se vai ter, se não vai ter. Isso não interessa. Interessa é viver os sonhos de Deus. E sem Bíblia é impossível. Isso é só ser crente de igreja, é um saco. Amém. Tem uns adesivos lá, de missões urbanas, uns são feios e outros são bacanas. Está lá no balcão. Se alguém quiser comprar, não é adesivo, é imã de geladeira. Deve ter só uns 50, né? Se você quiser comprar, acho que é R$5. Você põe na sua geladeira e lembra de orar por nós. Ok? Se você não quiser comprar, levanta aí, loura. Qual que é o seu nome? Carol. Carol que está com os adesivos, acabei de conhecê-la. Né? Ela vai casar com o Roger em dezembro. Eu falei que se ele não... Eu falei que se ele não marcar esse casamento para dezembro, ela ora para ele broxar 30 anos. Ou arruma outro homem, velho. Vai ficar namorando? Pensa em namorar o inferno. Para crente. Porque fala que não pode transar, não é verdade? Vai ficar só orando? Deus não quer isso não, ué. Tem que transar, então casa, velho. Você precisa de 4 estacas, uma lona preta, uma cama boa, fogãozinho de 2 bocas, e começa. É assim que vai. Tá? Outra coisa, rapidamente para fechar aqui. Eu faço parte da missão Avalanche em Vitória. Nós temos escola de missões urbanas em janeiro, e sexualidade, de aconselhamento em sexualidade, de meio ambiente, de comunicação e artes, de dependência química e comportamento de vício, que eu me incluo. E temos escola de fé, história e política. Agora em julho vamos ter escola de comunicação e artes e fé e política. Tem inscrições abertas ainda. Se você quiser saber mais detalhes das escolas, entra no site avalanchemissões.org, ok? Outra questão é que nós temos um festival de artes. Quem gosta de artes, está envolvido com artes de alguma forma, dia 10 e 11 de setembro em Recife, no Pernambuco. É um festival multicultural, tem tudo, cinema, fotografia, dança contemporânea, blá, 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 blá. Tá? Você vá, envie alguém, insista com alguém para ir, participe. E, novembro, nós vamos ter lá em Vila Velha, em frente à Praia da Costa, uma praia massa, com água de coco, massagem, a nossa primeira conferência de missões urbanas. Vai ser uma conferência para pensar. Então nós vamos ter um monte de coisas acontecendo. Vai ser debaixo do viaduto também. Vai ser um custo mínimo do mínimo do mínimo. As caravanas que vão de fora terão lugar para dormir. Tem que levar colchonete.
E o rango não vai passar de R$5 assim o prato, o marmitex. Então, daqui uns dias vai estar disponibilizado no site a proposta da Conferência de Missões Urbanas. Vamos fazer diagnósticos, vamos discutir sobre N questões, de ideologia de gênero até papai e mamãe. Certo? Então, seria muito legal você ir. E 11 a 14, que é de sexta a segunda. E a terça-feira, que é feriado, você vai curtir praia. Né? Eu queria só apresentar o pessoal que está comigo, que eu esqueci. Priscilinha, levanta, doida. Sobe na cadeira para eu te ver. Cadê os meninos? Branco. Cadê o Gabriel? Cadê o branco? Branco não é verde? Fica de pé. O Gabriel é lá de Vila Velha, da Igreja Missão Praia da Costa, trabalha com a gente, está estudando psicologia, trabalha com aconselhamento em sexualidade, sangue bom. Se alguém aí está em crise, é do babado, qualquer coisa, pode procurar ele. O Branco é da Caverna, trabalha com a gente de voluntário, está indo comigo para Recife, né, Branco? O Branco gosta de trabalhar com assassino, presídio, com croca. E a Priscilinha é do Rio de Janeiro, da igreja do Neil Barreto Batista, é do movimento lésbico feminista cristão. Se você que dentro é lésbica, sai fora, ela não vai colar o velcro com você. E ela vai ficar agora talvez ela não volte conosco para Vitória, porque ela está indo com o Ariovaldo Júnior para Rondônia de carro daqui uns dias. Então talvez ela fique aqui para não ter que ir em Vitória e voltar. Ela vai precisar de um mocó para dormir, um cantinho para lavar, tal, passa, está entendendo, né? Então se alguém puder hospedá-la vai ser muito legal. Se não, tem praça aí na cidade, ela se vira. Tá? É isso. Deus abençoe, desculpa qualquer coisa, vitórias para vocês. Eu vou orar para fechar. Pode orar, Daniel? Obrigado por esse momento, Senhor. Amém.